Olá a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre a doutrina espírita e desta vez o tema escolhido foi da lei de sociedade, um tema que está lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, quando fala das leis morais da vida. E eu optei por esse tema em função do contexto no qual vivemos de distanciamento social, de isolamento social, que, em linhas gerais, fere a lei da natureza, pois que sabemos que a lei é de sociedade e, nesse momento, a gente está praticando o oposto disso. Mas, a bem da verdade, as tecnologias estão aí da comunicação, da telecomunicação, da informática, para que essas distâncias sejam encurtadas. Então, a gente consegue sim viver uma lei de sociedade, mesmo em isolamento social. Não é isso? Então, vamos entender como é que vai ser a nossa conversa hoje. A princípio, eu vou explicar um pouco sobre a filosofia africana Ubuntu. Depois a gente vai logo de cara na primeira pergunta sobre lei de sociedade do Livro dos Espíritos, que é a 766. Depois vamos passear um pouco sobre a história das sociedades para dar sequência às outras perguntas do Livro dos Espíritos sobre essa temática. Depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, em 2 capítulos, a gente vai falar também sobre isso, que é o capítulo 5, o item 26, e o capítulo 17, o item 10. Em seguida, a gente vai fazer uma comparação sobre como é que está a situação da sociedade atual e qual é a sociedade ideal e o que a gente precisa fazer e ser para atingir essa sociedade ideal. E, em seguida, a gente refletir, né? Na verdade, é mais provocar sobre o nosso papel diante dessa necessidade da vida social para o nosso próprio progresso. Na verdade, o objetivo dessa palestra é que a gente entenda que a necessidade da vida social é fundamental para o nosso progresso, porque sem o contato, sem a relação com o outro, tampouco nós progredimos. Não é isso? Então, vamos lá. Um antropólogo estava estudando os usos e os costumes de uma sociedade africana. E aí, no final dos trabalhos, ele convidou todas aquelas crianças da região e propôs uma brincadeira. Colocou uma cesta embaixo de uma árvore cheia de doces e convidou-as para se alinharem, e aquela que chegasse primeiro na árvore ganharia aquela cesta de doces só para ela. E aí, enfim, o antropólogo diz já, e eis que, por surpresa dele, para surpresa dele, todas as crianças dão as mãos, caminham juntas, chegam juntas à árvore, pegam juntas o cesto e comemoram juntas. E aí o antropólogo fica meio sem saber o que estava acontecendo. Uma criança mais velha entende a situação, chega lá para ele e diz assim: Ubuntu, tio. E ainda assim ele fica meio que sem saber o que era, e ela diz: como uma de nós poderia estar feliz vendo que todas as outras estavam tristes? Ubuntu, tio. Ubuntu é uma filosofia, é uma ideia, um ideal africano dos povos de antigamente e representa essa ética que significa sou quem sou porque todos nós somos. Então, eu existo porque vocês existem. É a ideia de que precisamos dos outros para sermos quem somos. Já dizia a música, né? É impossível ser feliz sozinho. E eis que, nas filosofias e nas éticas de todas as sociedades, nas músicas, na pintura, na arte, tudo isso inspira e conspira para a necessidade da vida social. E é por isso que na pergunta 766, Kardec já questiona o espírito de verdade sobre se é da lei da natureza o viver em sociedade. E aí a pergunta é óbvia, né? A vida social está na natureza, sim, pois Deus fez o ser humano para viver em sociedade.
não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, nada Deus faz de inútil. Ele não teria nos dado um aparelho fonológico, um aparelho auditivo, justamente para essa relação do falar e do ouvir, se não fosse uma lei da natureza. Então, é sim na nossa lei, desde os tempos mais remotos, pré-históricos, que o ser humano vive de forma relacional. E por falar em pré-história, vamos passear um pouco agora sobre a história das sociedades, né? O nome pré-história sugere que é algo que aconteceu antes da história. Por quê? Nós vivemos numa sociedade escritocêntrica, ou seja, baseada na escrita. Com a descoberta da escrita é que se considera que dali para frente existe a história. Antes disso, porém, é a pré-história, que data de 3 milhões de anos atrás até 4 mil anos antes de Cristo. E aí, nessa pré-história, ela é dividida principalmente em 3 grandes períodos: o Paleolítico, o Neolítico, a Idade dos Metais. Há historiadores que também colocam o Mesolítico como um período intermediário entre o Paleolítico e o Neolítico. Mas o que a gente precisa saber, em termos gerais, é o que aconteceu com as sociedades dessa época. Então, no Paleolítico, nós começamos, né, enquanto nossas primeiras encarnações, a produzir as primeiras ferramentas. Foi quando descobrimos o fogo, foi quando nos expressamos através da arte, pelas pinturas rupestres. Vivíamos da caça e da pesca. E na época do Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, nós éramos nômades. O que é isso? Por viver da caça e da pesca, quando se esgotavam os recursos naturais daquele ambiente, aquele grupo social se muda para um outro local para explorar a terra daquele local. Isso acontece porque ainda não tínhamos o conhecimento da agricultura e nem domesticávamos os animais, porque isso só vai acontecer no período do Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, que é quando as ferramentas já eram feitas de uma forma mais bem elaborada. Não era só pedra, osso, marfim, mas sim já era algo com a tecnologia mais avançada, né? É daí que deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários. O sedentarismo é quando aquele grupo social passa a viver, a se instalar numa localidade, porque sim vai poder plantar, colher e sobreviver desse seu trabalho. Começa a formação de grandes agrupamentos humanos, a construção de casas de pedra. Não mais viveríamos nas cavernas, porque na época em que éramos nômades, a gente vivia assim, onde tivesse uma proteção, uma caverna, aquele grupo ia para lá. Mas aí, com a evolução, com o passar dos anos, dos milênios, já começamos a construir casas de pedras, a nos abrigar, e, consequentemente, como a qualidade da vida estava melhorando, as pessoas estavam com uma expectativa de vida maior, então os grupos sociais foram aumentando. Vem a Idade dos Metais, que é quando já passamos a fundir o metal, a construir lanças, espadas, pelo menos com a ponta de metal que é mais resistente e, consequentemente, a caça ficou mais bem elaborada. E aí, em si, todas essas descobertas vão se aperfeiçoando, aí surge a roda, domesticando animais. Já tem a carroça, que aí consegue levar o excedente de um grupo para o outro, começam as trocas de mercadorias. E aí vem a descoberta da escrita, em 4000 a.C., quando surge a Idade Antiga. É uma datação didática, mas que vai da descoberta da escrita até a queda do Império Romano, que é em 476 a.C. Nesse momento, as regiões já vão se agrupando de acordo com as suas identidades culturais.
ainda que de uma forma muito ampla, porque a gente entende que, nessa época, que as sociedades do Oriente eram os egípcios, os fenícios, os mesopotâmicos, o povo hebreu, os persas, tudo isso era no bolo do povo do Oriente. E o povo do Ocidente, sobretudo os gregos e os romanos. Embora nós saibamos que cada povo desse tinha sua própria cultura, sua própria forma de entender o mundo, sua visão de mundo, né? Os seus paradigmas próprios com relação à morte, com relação à importância, à guerra, à vida futura, né? Enfim. Então, a partir daí, quando tem a queda do Império Romano, eis que surge a Idade Média, de 476, já depois de Cristo, a 1453, que aí vai da queda do Império Romano até o início do capitalismo. Então, notem que eu estou fazendo um passeio muito rápido pela história, mas para a gente entender como essas sociedades foram se comportando e sendo reflexo do que nós temos hoje. E aí, na Idade Moderna, surge um sistema social que é o feudalismo, que também é fundamental para caracterizar as sociedades, né? O feudalismo é um modo de produção em que tinha um senhor feudal e vários súditos, né? Não era mais escravista, mas também os trabalhadores eram arrendatários daquela terra. Então, eles deviam um valor ao senhor feudal e acabam sendo dependentes dele para o resto da vida. Aí é quando começa um êxodo rural e a criação de cidades e um novo modo de produção. Não vai ser mais um modo de produção feudal. Vai começar a surgir um modo de produção baseado em lucros, que aí é o germen do capitalismo. A Idade Moderna, que aí é do início do capitalismo até 1789, com a Revolução Francesa e seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. É nessa fase da Idade Moderna onde ocorre a expansão marítima, né, as grandes navegações, e a gente estuda isso em História do Brasil, que é quando os portugueses, em busca do caminho das Índias, acabam topando aqui no Brasil. A gente estudou como a descoberta do Brasil, né, o descobrimento do Brasil, mas quando, na verdade, já foi algo estudado pelos portugueses. Encerra com a Revolução Francesa e os iluministas, os enciclopedistas, novos ideais de sociedade, que é nessa época aí onde nasce e quando nasce Allan Kardec, né? A Idade Contemporânea, alguns historiadores dizem que é da Revolução Francesa até os dias atuais. Outros já chamam de pós-modernidade, com outros conceitos, mas o nosso foco não é esse. Na Idade Contemporânea é quando vai acontecer a Revolução Industrial, as duas grandes guerras mundiais, e aí a sociedade já vai se esclarecendo, tomando consciência dos seus deveres, dos seus direitos, e aí começam as lutas de movimentos sociais, lutas por independência. Há um destaque muito grande da América Latina nessa fase, porque é quando vai a independência desses países de suas metrópoles, né? Então, a gente vê que desde os primórdios o homem sentiu a necessidade de viver em grupos, seja por questões relacionadas à segurança, à afetividade ou à satisfação de necessidades biológicas. Então, lá no início, provavelmente, o homem da caverna percebeu que os animais também viviam em bando para se protegerem mutuamente. E aí os grupos passaram a viver. Nas sociedades primitivas, a imposição da vontade dos mais fortes, a princípio conquistada pela força bruta, fez nascer as primeiras normas de conduta. Então, a sociedade, um conceito de sociedade é de um grupo de indivíduos que vivem sob as mesmas regras, com direitos e deveres estabelecidos. Então, nessas sociedades primitivas, era muito pelo direito da força. Aquele que era o líder do grupo era o mais forte, que impôs esse título de líder pela força.
Com o surgimento das primeiras civilizações, o direito estabelecido serviu para manter no poder aqueles que o criaram. Então, notem como é uma retroalimentação. O mais forte passou a ser líder e ele que criou as leis, e essas leis foram criadas para mantê-los e aqueles próximos no poder. E isso, qualquer semelhança com a realidade, não é mera coincidência, porque ainda vivemos numa sociedade muito ainda elitista, muito branca, muito machista, misógina, e vários predicativos que estamos, infelizmente, acostumados a ouvir e potencializados no mundo inteiro nos últimos anos. Mas eis que surge uma luz no fim do túnel, né? Tem as eleições, tem o momento de a população acordar e transparecer essa necessidade de mudança social pelo voto. Com a evolução das sociedades e do pensamento, surge o Estado, que passa a viabilizar a vida em sociedade à luz do interesse global e do bem coletivo, através de normas regulamentadoras. O Estado surge com esse papel de não mais... Lembra de antes que era a lei de quem estava no poder, que criava essa lei, que aprovava essa lei. Mas aí, com a pressão das pessoas, com o aumento das populações e uma pressão, surge o Estado com esse papel de viabilizar a vida em sociedade com o lastro de um interesse geral e do bem coletivo. Esse deveria ser o papel do Estado, né? Então, a gente viu que lá pelo século 4 e 5 a.C., tinham as sociedades, viviam em tribos, principalmente nós aqui do Ocidente, que ainda somos reflexo muito do que a Bíblia fala dos povos antigos. Então, lá na Bíblia, que também tem um contexto histórico forte, quando fala do povo hebreu, a gente aprende que eles viviam em tribos. Lembram as 12 tribos? Então, nessas 12 tribos, cada tribo tinha um líder, que a gente entende e aprendeu como os 12 juízes. E essa escolha desses juízes era supostamente feita por Deus para organizar as tribos contra ataques de outras tribos. Então, quando a gente imprime uma qualidade divina para um legislador, tudo fica muito mais diferente, né? Surge, então, a figura do rei para unir esses clãs, unir essas tribos. Lá na Grécia Antiga, surgem as cidades-estado. Antes haviam grupos humanos divididos nos gênos. E aí eles eram liderados por um patriarca, que ele tinha o poder militar, religioso, afetivo, legislativo. Então, assim, esse patriarca tinha todos esses poderes. Mas aí, com a história desses gênos, passou para a frátria, da frátria para as tribos, das tribos surgiram as polis, e as polis dão origem às cidades-estados. Então, com as cidades-estados, as sociedades vão se regulando de uma forma mais efetiva. Na Idade Média, lembra do sistema feudal? Era uma economia agrária, autossuficiente. As sociedades eram estamentais, ou seja, divididas em estamentos, com relações servis. Era uma cultura clerical, a igreja sempre dominava. O poder, apesar da figura do rei, mas o poder era descentralizado, porque cada senhor feudal tinha domínio sobre o seu próprio feudo. E tem uma história interessante, que é o caso do rei João Sem Nome, lá na Inglaterra, que aí, se tiver tempo no final, eu conto, mas já de antemão, quem tiver curiosidade, vai aí para o caso do rei João Sem Nome. É muito interessante para a gente entender esse sistema de sociedade feudal. Bom, o nome sociedade vem do latim societas, que significa associação com outros. Uma sociedade é, portanto, uma agremiação de pessoas com a finalidade de preservar a sobrevivência comum de todos que se enquadram nas normas sociais. Então, uma sociedade comunga de uma cultura em comum, de hábitos e tradições em comum, questões folclóricas,
uma culinária, então toda uma questão cultural em comum. Agora também o termo sociedade pode ser aplicado a grupos menores que busquem objetivos em comum, geralmente ligados a uma visão de mundo uma visão de mundo particular. E aí a gente traz para o meio espírita o exemplo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um grupo de pessoas com o mesmo ideal, com os mesmos propósitos e que se reuniam com uma finalidade específica: estudar a doutrina espírita e o fenômeno espírita. Então, isso também é uma sociedade. Existem sociedades secretas, a maçonaria e outros tipos, os maçons, o Rotary Club e vários outros tipos de sociedades menores. Mas no que a gente está estudando aqui é essa visão macro de sociedade como uma aglomeração, uma associação com outras pessoas. E é por isso que a gente precisa entender que o que é contrário às leis sociais é o isolamento social, o insulamento, o termo como traz no Livro dos Espíritos. Esse isolamento absoluto é contrário à lei da natureza, pois que por instinto os homens buscam em sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, qualquer fuga desse convívio social é um ato de egoísmo, como fala o Livro dos Espíritos e o Evangelho. A vida em sociedade pode partir de um sentimento pessoal ou de um objetivo providencial. Questiona Kardec na pergunta 768. A vida em sociedade parte de um sentimento pessoal ou é de fato algo providencial? A resposta é que o homem tem que progredir. Isolado, não lhe é isso possível, porque ele não dispõe de todas as faculdades. No insulamento, ele se embrutece, ele se estiola, ou seja, se enfraquece. É mediante a união social que as faculdades humanas se completam para o bem-estar coletivo e o progresso. Então, lembram quando eu falava do objetivo? Então, é importante essa união social, porque sozinho não haveria progresso. Nós precisamos uns dos outros. Mesmo aquele que vive só, mas convive com outras pessoas no ambiente do trabalho, ou na rua, vai no supermercado, numa farmácia. E desde o início da história, essa vida em sociedade foi fundamental. Na pergunta 769, Kardec destaca a vida de isolamento e o Espírito de Verdade fala que é uma satisfação egoísta, porque Deus condena o abuso, não o uso das suas faculdades, que outorga aos homens. Então, se nós temos as faculdades, os prazeres e as necessidades do mundo, a gente precisa usufruir delas, mas não abusar. Com relação ao voto de silêncio, o Espírito de Verdade responde que é uma tolice, desta forma mesmo, porque priva o homem das relações sociais, perde a ocasião de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Agora notem que o voto de silêncio é diferente do silenciar no momento certo. Então, nem 8 nem 80, né? Precisamos aprender a silenciar, a se calar diante de um julgamento, diante de um confronto, mas também a fala, a argumentação é importante em alguns momentos. Esse tema ainda encerra com o tópico laços de família, e aí Kardec vai falar que no reino animal, os pais e filhos se deixam. E por que isso não acontece no homem? Então a resposta é que pais e filhos deixam de reconhecer-se porque os animais vivem a vida material e não a vida moral. Nós, seres humanos, vivemos a vida moral. Então, os laços de família é o resultado de costumes sociais ou é um efeito da lei da natureza? Aí é mais uma pergunta que Kardec faz na questão 774, né? Se não é um costume social ou se de fato é uma lei da natureza. Ele ratifica isso. O destino dos homens é diferente do destino dos animais. Além das necessidades físicas,
há necessidade de progredir. Os animais vivem em comunidade, sim, mas essa comunidade, desde a época mais antiga, continuam sendo estabelecidas das mesmas formas até hoje, porque no animal não existe o sentimento de criatividade, de progresso, de evolução, não é? Dentro dessas sociedades específicas. Claro que a lei de evolução é uma lei universal, mas entendam que de uma forma material naquele caso. Os laços de família são necessários sim ao progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam os laços sociais. Por consequência, se os laços familiares se afrouxam, então os laços sociais também ficarão folgados. Por isso que é importante a gente entender que a família, sendo um dos primeiros grupos sociais dos quais fazemos parte, ela é fundamental para que possamos entender o movimento e a dinâmica da sociedade. E por falar em sociedade, como é essa sociedade que a gente está vivendo aqui? Eu poderia fazer um recorte da sociedade brasileira, da sociedade latina, da sociedade ocidental, da sociedade mundial, porque, na verdade, as sociedades são reflexos dos seres humanos, homens e mulheres encarnados, que habitam naquele momento, né? Antes disso, a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem bem-aventurados os aflitos, para a gente entender que as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Precisamos entender que somos submetidos a viver em sociedade por uma lei da natureza, mas também estamos submetidos a uma lei de progresso e uma lei de ação e reação. É uma lei de que todo efeito tem uma causa e nós somos os causadores dos principais sofrimentos pelos quais passamos, né? Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumentais o volume, já de si por vezes tão pesado. Não é porque Jesus bem-aventurou os aflitos que a gente precisa viver em aflição, não é verdade? E a gente não precisa procurar aflição a mais do que a gente já tem em nossa vida, e olhe que não é pouca, né? Então vamos tentar não acumular mais aflições. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Então, para aquelas pessoas que se isolam das pessoas, das outras pessoas, para evitar os chamamentos do mundo, os prazeres, as tentações, as seduções, que utilidade está tendo a terra? Mais uma vez, né? É uma visão egoísta. Nós somos seres feitos para vivermos em sociedade, em relação com o outro. E Deus vai ver a real intenção desse isolamento. Agora, aquelas pessoas que abdicam dos seus prazeres, que abdicam das suas necessidades em prol do outro, uma pessoa que deixa de se alimentar para poder dividir o alimento com um filho, ou deixa de se vestir ou se cobrir para cobrir alguém que tem frio. Então, isso são atitudes louváveis. Mas cada vez mais é Deus, em sua onisciência, que vai poder julgar isso. Agora, aquele que se enclausura em casa, que deixa de viver em sociedade, deixa de ter oportunidades de ajudar o outro, de praticar a caridade, porque a caridade é, sobretudo, um ato relacional. Então, essa criatura que está lá isolada, qual é a finalidade e a utilidade que está tendo para a Terra? Não é? É bom a gente questionar isso e pensar que, para ser uma pessoa espiritualizada, que se propõe a melhorar, não precisa ser uma pessoa isolada. Não precisa não tem que ser, porque, sobretudo, a gente está aqui para ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. É uma tríade, né? Deus, eu e o outro. Então, o outro precisa fazer parte da nossa vida. Quando a gente vai em Sede Perfeitos, o homem no mundo, um espírito protetor nos exorta à prece e à evocação mental, sim. Mas isso ele não está pretendendo que a gente viva uma vida mística, que nos conserve fora das leis da sociedade, onde estamos condenados a viver.
Então, quando a espiritualidade toda está nos convocando a viver, a contemplar, a estar em estado de prece, não quer dizer que a gente vai se isolar da vida social. Nós precisamos estar no mundo sem ser do mundo, como diria o apóstolo Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não precisamos nos isolar. Precisamos fazer parte daquele ambiente, impor a nossa ética e a nossa moralidade espírita, para que ali, de alguma forma, a gente consiga transitar de uma forma saudável em todos os ambientes da sociedade. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. A gente precisa fazer parte do mundo. A gente precisa compactuar, colaborar, compartilhar das questões que estão aí postas para nós, para a gente, né, na verdade. Não consiste a virtude em repelirdes os prazeres que a vossa condição humana vos permitem. Então a gente precisa, se Deus nos criou com determinadas necessidades biológicas e físicas e deu prazer em cada ser humano, em cada espírito, em saciar essas necessidades, então precisamos fazer uso dela, usufruí-las. Agora, a questão está em usá-las e não abusá-las, né? Basta reporteis todos os atos ao Criador. Se aquele ato não está interferindo nada, não está prejudicando em nada a minha vida nem o outro, então precisamos sempre colocar à prova, nos reportar a Deus. Então, se todos tivermos essa consciência, essa alteridade, esse sentimento de empatia, então certamente as sociedades serão cada vez mais justas, mais amorosas, mais equânimes. E agora a gente, antes de encerrar, vai fazer aquele parâmetro, como eu tinha falado, né? Platão fala do mundo sensível e do mundo das ideias. A gente vai tentar aqui fazer esse contraponto com a sociedade atual e a sociedade ideal. Lembrando que todas essas características que vamos falar da sociedade atual são características que estão na maioria dos seres humanos que formam essa sociedade, ou seja, dentro de nós. Se fazemos parte dessa sociedade e ela tem essas características, ela nada mais é do que o produto de quem compõe, né? É uma sociedade historicamente patriarcal. Lembra quando eu falei das sociedades do povo hebreu? Então, já nasceu sendo patriarcal. Já nasceu com um poder aparentemente imposto por Deus. Então, é muito forte isso. Data de antes de Cristo, gente. Milênios antes de Cristo. Em que a figura do homem tinha o poder religioso, legislativo, militar. É muito forte. Então, uma sociedade machista, né, por ser patriarcal, elitista, então de quem tem o poder, quem tem os meios de produção, os bens de consumo, portanto misógina também. Então essa é uma sociedade atual. E nós também precisamos agora, como um ato reflexivo, encontrar a pontinha dessas características que ainda habita dentro de nós e substituí-las por atitudes igualitárias, por atitudes equitativas, por atitudes democráticas, populares, plurais, tolerantes, que respeitam a diferença. Então, se a sociedade atual ela é homofóbica, transfóbica, LGBTfóbica, ou todas as nomenclaturas e siglas que denominem essa questão contrária à tolerância, a gente precisa exercitar em nós a tolerância. Uma sociedade atual preconceituosa. Então, precisamos substituir esses atos preconceituosos que existem em nós por atos indulgentes. Porque a indulgência, a caridade e o perdão das ofensas são as 3 características principais que vão nos conduzir à felicidade. Uma sociedade racista. Temos muito de racismo ainda na gente.
Por mais que velemos, que aí é muito pior, é um racismo velado. Então, a gente precisa dar um ponto final nas piadinhas, nos vídeos engraçados, nos memes, que tem a ver com todas essas minorias que eu falei aqui. De mulheres, de negros, de pessoas com orientações sexuais diferentes daquelas que nós julgamos a correta. Uma sociedade egoísta, individualista, então precisamos sobrepor atos de altruísmo, de caridade. Uma sociedade competitiva e excludente, que é a que nós vemos hoje em dia, e nós precisamos colocar para fora e doar para essa sociedade atitudes colaborativas, atitudes inclusivas. É uma sociedade muito ansiosa, com muitos distúrbios de comportamento, com muita depressão, com muita obsessão. E quando a gente fala sociedade, a gente não deve entender como algo externo, mais uma vez. Nós fazemos parte dessa sociedade, nós somos essa sociedade. Então, também temos ansiedade, também temos perfis depressivos, melancólicos, suicidas, beirando a loucura muitas vezes. E o que é que a gente precisa fazer? Substituir por atitudes de tranquilidade, de contemplação, de adoração, de meditação. Mudar a dinâmica, a rotação dos nossos pensamentos, por vezes tão acelerados. Nosso pensamento é tão acelerado que a gente não consegue acompanhar. E acaba o quê? Esquecendo quantas pessoas, e não é por causa da idade não, esquecem do que estava fazendo. Porque a demanda é tão grande, sim, tem uma demanda de trabalho grande, mas que a gente não está conseguindo dar conta de uma forma tranquila. Isso é muito uma questão de exercitar a mente. E existem várias técnicas, vários exercícios e movimentos que nos ajudam a acalmar a nossa mente, a tranquilizar. E aí, tornar-se uma pessoa leve, uma pessoa alegre, uma pessoa positiva, para que isso reflita na sociedade na qual habitamos. Porque a gente quer uma sociedade leve, uma sociedade alegre, uma sociedade plural. E para isso precisamos ser, né? E por fim, eu gostaria de encerrar desejando Ubuntu para todos nós. Porque eu sou, porque todos nós somos. Um beijo, gente. Feliz de estar aqui de novo. Até a próxima. Tchau, tchau.